Bom dia, turminha. Então, olha só, hoje a Pro vai fazer aula de português aqui, tá? Então, ó, nós vamos aprender na página aula de português, páginas 34 a 43, nós vamos estudar reportagem, entrevista, revisando palavras paroxítonas, locução adjetiva e o adjetivo pátrio, tá? Então, olha só, acompanhando com a prof na página 34, a Pro vai fazendo a leitura, explicando e falando onde que é para vocês grifarem, tá bom? Olha só, reportagem, nessa página aqui, ó, 34. Agora é sua vez. Conforme foi analisado, nesta unidade, a reportagem apresenta elementos semelhantes ao da notícia que nós estudamos. No entanto, esses gêneros se diferenciam, têm diferenças na medida em que o assunto da reportagem recebe uma abordagem mais ampla e mais profunda. Assim como ampla, maior, tá? E mais aprofundado naquele tema que está se falando. Enquanto a notícia surge da urgência, né? Em se divulgar um fato, apenas um fato. Ela é um pouquinho mais rápida, enquanto a reportagem ela é mais ampla e mais aprofundada. Conhecendo o gênero, né? O gênero reportagem, tá? A intenção principal da reportagem é informar o leitor, nós, no caso, né, a respeito de um fato e, ao mesmo tempo, fornecer os dados, né, que foram pesquisados, depoimentos e opiniões relacionadas a esse fato que está se falando, né? Então, olha só, continuando lá, aqui, ó, nós temos uns tópicos aqui, que são os elementos que constituem a reportagem, acompanhando com a prof aí, ó. Título ou manchete é aquilo que vai atrair o leitor, que vai chamar a nossa atenção para ler aquele assunto, tá? Então, olha só, o subtítulo, que complementa ou amplia as informações do título, que vem logo abaixo do título, né? Lead, que resume as informações da reportagem, respeitando as perguntas, o que, quem, onde, quando, como e por quê, tá? Então, olha aqui, esses elementos, né, constituem a reportagem e são importantes, contém no gênero reportagem. Continuando. O corpo do texto, que desenvolve as informações contidas no lead, contidas nessas perguntas, né? Intertítulos, né, ou entretítulos, que aparece entre os parágrafos, né, entre dois parágrafos, antecipando informações e facilitando a leitura do texto. Fotos, ilustrações, gráficos, tabelas, mapas também facilitam o entendimento do fato apresentado. Estudamos isso, né? Linguagem clara e apropriada ao público-alvo da reportagem. Agora, você e seus colegas vão colocar em prática os conhecimentos adquiridos sobre o gênero reportagem. Então, olha só. A Pro vai continuar lendo aqui, tá? Planejando a escrita. Vocês produzirão uma reportagem baseada na notícia a seguir. A Pro vai explicando tudo depois, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, tá? Com calma. Quando se trata de uma reportagem, vocês deverão ampliar as suas informações a respeito do fato noticiado, aprofundando com pesquisas, depoimentos e opiniões de pessoas envolvidas ou que tenham conhecimento sobre o assunto, tá? Leia a notícia com atenção. Olha só, Fernando de Noronha proíbe plásticos em seu território. Fernando de Noronha se tornou o primeiro lugar, primeiro lugar do Brasil a proibir o uso de plástico descartáveis. A nova lei, que passará a valer em abril de 2019, proíbe que o material seja vendido e utilizado no arquipélago, conjunto de ilhas, que é um arquipélago, tá? Continuando na nossa página 35, olha lá.
tem o desenho de Fernando de Noronha, tá? E é conhecido pela riqueza de sua biodiversidade, tá bom? Continuando, embaixo dessa imagem agora para outra linha. Entre os itens que não poderão mais ser utilizados estão copos, talheres, pratos, garrafas plásticas, canudos, sacolas e embalagens e recipientes plásticos. Todos materiais feitos com plástico, tá? Com a nova medida, todos os estabelecimentos comerciais, restaurantes, hotéis, mercados, entre outros, deverão retirar de circulação os produtos feitos de plástico. Moradores e turistas também deverão cumprir a nova regra, tá? Que seria o quê? Retirar os produtos feitos com plástico. De acordo com o decreto, houve até um decreto, ordem que vem de uma autoridade superior, publicada no Diário Oficial de Pernambuco, pessoas e estabelecimentos que não cumprirem a lei receberão primeiro um alerta das autoridades. Caso a pessoa seja flagrada novamente, deverá pagar uma multa, tá? Se ela não cumprir o que precisa ser cumprido, ela irá pagar uma multa. Já os estabelecimentos comerciais que descumprirem a lei mais de uma vez, poderão pagar uma multa também, ou até mesmo serem proibidos de funcionar em casos mais graves. Daí tem aqui, ó, a Pro não pediu para grifar, porque nós vamos fazer aqui embaixo uma atividade, tá? Ó, tem a fonte, né, que foi do Diário Oficial de Pernambuco. Daí logo abaixo fala assim: identifique com a ajuda do professor, da professora, os elementos que compõem o gênero notícia e as informações apresentadas na lide. Então, olha só, a Pro vai colocar aqui e vocês vão acompanhando com a Pro, tá? Vamos fazer aqui. Ó. A Pro ainda continua com um pouquinho de tosse, mas tá tudo bem, tá bom? Daí eu deixei um copo com água aqui para ir gravando e depende de vocês, conforme vocês precisarem dar uma pausa aí para ir ao banheiro e beber água, tá bom? Sem problema algum, e depois vocês retornam a água, tá? Então vamos lá. Então nós vamos identificar, ó, o que, né? Então a Pro colocou aqui, ó, o que. Vamos fazer junto. O que? Vou colocar a resposta. Fernando de Noronha, eu vou colocar na frente, tá? Ó. Fernando de Noronha, com letra maiúscula, tá? Fernando de Noronha proíbe plástico em seu território. Então, eu respondi o que, tá? Você tinha que responder alguns elementos, colocar aí. No caso, vamos colocar a lide, né? Que pede aqui na apostila da prova. Quando? Aí, quando? A resposta, a prova vai colocar na frente também. Em abril de 2019, tá? Se você quiser grifar toda essa resposta depois lá no texto que a gente leu, tá? Pode também. Onde? Onde? Em Fernando de Noronha, né? Ó, Fernando. Onde aconteceu tudo isso? Fernando de Noronha. Coloca a letra maiúscula, tá? Fernando de Noronha. Deixa eu arrumar esse A aqui. Tá? Então, o que, quando e onde? Nós respondemos. O que? Fernando de Noronha proíbe plástico em seu território. Quando? Em abril de 2019. Onde? Em Fernando de Noronha, tá? Continuando.
A Pro vai ter que apagar, tá? Fazer aqui em cima. A próxima perguntinha que a Pro colocou foi como? Então, olha só, a resposta. Caso a pessoa seja flagrada, tá? Deverá pagar multa. Tá bom? Depois, a próxima que a Pro colocou foi porquê, ó. Separado esse porquê aqui, tá bom? Por quê? Porque proíbe, ó, proíbe, é no I, esse acento aqui, ó, porque proíbe que o material, seja vendido e utilizado no arquipélago, tá? No arquipélago. Isso, tá bom? A Pro fez aqui para passar aqui para vocês. Então, como? Caso a pessoa seja flagrada, né, ela deverá pagar uma multa. Por quê? Porque lá se proíbe que o material seja vendido e utilizado no arquipélago. É proibida a utilização do plástico lá, tá? Então, aprendemos isso aí. Vamos para a página 36, continuando então. Ó, escrevendo e revisando. Agora, você e seus colegas vão escrever uma reportagem sobre a proibição do uso de plástico descartáveis. Tá, depois eu vou explicar sobre essa tarefa, por enquanto não ainda. Olha só, certamente esse assunto vai gerar polêmicas e dúvidas. Para resolver isso, após identificar as informações retiradas do lead, das perguntinhas, vocês pesquisarão informações para saber, por exemplo, se essa proibição trará benefícios ou malefícios, se trará bons resultados ou maus resultados, né? Malefícios e benefícios ou malefícios à população. E também realizarão entrevistas com pessoas a favor e com pessoas contra essa proibição. Olha, a Pro vai explicar. Vocês vão se reunir para escrever a reportagem. No momento não conseguimos, né? O professor, a professora auxiliará na divisão das tarefas entre grupos. Cada grupo ficará responsável por escrever um trecho da reportagem. A Pro está lendo porque está aqui na nossa apostila. Depois eu vou explicar certinho o que é para você fazer e vou colocar aqui, tá? No quadro. Sigam essas orientações para escrever o rascunho da reportagem. Olha só, criem coletivamente um novo título e um subtítulo. O grupo escreverá o primeiro parágrafo, resumindo o assunto da reportagem com a ajuda das informações do lead da notícia. Criem coletivamente um intertítulo antecipando informações que serão aprofundadas no segundo parágrafo. Podem ser as informações colhidas na pesquisa sobre os benefícios e ou malefícios da proibição do uso de plástico descartáveis. Coloquem mais um intertítulo antecipando outras informações que serão aprofundadas no terceiro parágrafo. Podem ser as opiniões e pontos de vista a favor ou contra a proibição do uso de plástico descartáveis. Continuando, um grupo ficará responsável por apresentar diferentes informações, opiniões e pontos de vista sobre o assunto. Outro grupo incluirá citações de fala dos entrevistados. Um grupo produzirá gráficos
ou quadros explicativos sobre as informações pesquisadas. Desenhe ou amplie coletivamente fotos ou mapas, se julgarem necessário, após a escrita. Então, olha lá. Após a escrita, juntem as partes da reportagem e verifique se o fato da reportagem é o mesmo da notícia. O título chama a atenção do leitor? As informações da notícia foram aprofundadas na reportagem? Há legendas para as fotos e os mapas? A linguagem é clara e adequada ao público-alvo? Troquem as partes da reportagem entre os grupos, façam as mudanças que julgarem necessárias e entreguem a reportagem ao professor. Olha só, no caso aqui, nós não vamos estar fazendo toda essa atividade aqui que pediu para fazer e juntar em grupo, não temos como fazer isso agora, né? Mas o que a Pro vai pedir para vocês vai ser o seguinte, você vai fazer no seu caderno, tá? Vai ser uma tarefa também. Então, olha só, depois você manda foto para mim dessa tarefa. Você vai escolher 2 entrevistados na sua casa. Por exemplo, você vai pegar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão e sua irmã. E você vai fazer o quê? Você vai entrevistar os 2. Só que um tem que ter uma opinião a favor e outra uma opinião contra a proibição do uso de plástico descartável, tá? Então, um tem que ser a favor, daí ele vai explicar para você por que ele é a favor da proibição do uso de plástico descartável. E o outro vai ser contra e vai falar por que ele é contra a proibição do uso de plástico descartáveis, tá bom? A Pro vai colocar aqui, daí você escreve aí no seu caderno, tá? Para depois você estar fazendo, ó. Deixa a Pro colocar aqui. Vamos lá então, ó. Escolher, vou falando, tá? Ó. Escolher, tá? É a tarefa, é uma tarefa. Escolher, você vai fazer no seu caderno de português. Escolher 2 entrevistados, tá? Escolher 2 entrevistados, que tenha opinião a favor e outro, a Pro vai colocar no seu plano de estudo, tá? Vou enviar para você. E outro, uma opinião, mas vou colocar aqui também, tá? Uma opinião contra a proibição do uso de plásticos descartáveis, tá? Então essa vai ser uma tarefa que você vai fazer no seu caderno. A Pro vai ler novamente, olha lá. Escolher 2 entrevistados, um que tem uma opinião a favor e outro uma opinião contra. Contra o quê? E a favor do quê? A proibição do uso de plástico descartáveis. Tá bom? Então essa atividade você vai fazer no seu caderno, depois você vai tirar uma foto e vai mandar para a prof. Depois na página 37 temos lá, ó, o desenho, as crianças entrevistando o homem, tá? O homenzinho lá, ó, Pro vai ler. Entrevista. Vocês chamarão 2 convidados para serem entrevistados. O objetivo da entrevista será colher opiniões a pontos de vista a favor e contra a proibição do uso de plástico descartáveis. É essa atividade, tá? Essa tarefa aqui, ó, é da página 37. Leia as orientações a seguir para realizar a entrevista. Escolhem 2 entrevistados, um que tem uma opinião a favor e outro que tem opinião contra a proibição do uso de plástico descartáveis. Planejem oralmente com o professor e os colegas as perguntas. No caso, a professora quer a opinião, tá? Por que é a favor e por que é contra, tá bom? Daí você anota lá no seu caderno. Escolha um colega para anotar as perguntas, no caso vai ser você mesmo que vai estar fazendo, porque você está na sua casa, né?
e outro que depois iria falar sobre a reportagem. Mas no caso vai ser você que vai fazer, você que vai copiar em seu caderno e você que vai tirar foto e mandar para a prof, tá bom? Escolher 2 pessoas da sua casa. Durante a entrevista, façam uso de uma linguagem formal, né? Demonstrem respeito ao entrevistado, ouça o entrevistado com atenção, evitando interromper, deixa ele falar e você vai anotando, tá bom? E se precisar de fazer alguma pergunta diferente, tá? Converse, espere a sua vez de falar, primeiro deixa o entrevistado falar, tá? Use tom de voz que possa ser ouvido ali no ambiente que você está entrevistando com a pessoa, tá? Se expressar para a pessoa entender o que você quer na sua resposta aqui, tá bom? E é isso. Daí no final da entrevista você agradece e deixa anotadinho no seu caderno. São 2 entrevistados, um com opinião a favor e um com a opinião contra a proibição do uso de plástico descartáveis, tá? E é isso. Então essa é uma tarefinha que você vai fazer da página 37, ó, tá? Da página 37 e você vai deixar lá no seu caderno. Aí vai tirar uma foto e vai mandar para a prof depois, tá bom? Então agora vamos na página 38, tá? Na página 38 nós temos lá assim, atividades. Use o que você aprendeu, tá? Vamos fazer uma revisão de um conteúdo aí que nós já aprendemos. Vamos fazer juntos aqui, tá? É a página 38. Então, olha só, na página 38 vai falar assim. Leia a reportagem a seguir. Nossa, aprendemos muito sobre reportagem, notícias sobre esses gêneros textuais, né? Rumo ao jeans verde. Habitualmente visto como um dos itens mais poluentes produzidos pela indústria têxtil, a calça jeans caminha a passos largos para preservar cada vez mais o ambiente. Olha, importante isso aqui. A meta ambiciosa, mas grandes fabricantes de calças jeans garantem até 2025 a produção dessas peças será feita sem o uso de água ou produtos químicos prejudiciais ao ambiente e à saúde dos trabalhadores. Essa preocupação tem razão de ser uma vez que no setor têxtil e de confecções, os jeans são apontados como o segmento que mais gasta água e polui o ambiente. A empresa espanhola Geanologia nasceu em 1993 com a meta de criar uma indústria têxtil e de confecções ética, sustentável e ecoeficiente. Em 1999, desenvolveu e lançou no mercado a primeira máquina de raio laser voltada para seu segmento. Sua tecnologia permite o acabamento das calças jeans sem o uso de pedra pontes, né? E de jatos de areia combinados com produtos químicos como permanganato de potássio, que dá aquele jeans claro, aquele jeans escuro, aqueles jeans desbotado, né? Então, olha só. Aperfeiçoada nas últimas décadas para produção em larga escala, a máquina hoje está presente nas lavanderias industriais dos maiores produtores do Brasil e do mundo. A Bruna pediu para grifar porque ó, já está tudo assim, grifado e colocado aqui para a gente poder fazer atividade depois, tá? Continuando. Indústria desintoxicada. Nosso objetivo final é conseguir a desintoxicação total da indústria têxtil com o uso sustentável dos recursos e a oferta de soluções para gerar o quê? Um impacto positivo, algo que seja positivo para o meio ambiente, tá? Ao eliminar todas as técnicas perigosas para a saúde dos trabalhadores e danosas ao meio ambiente. Diz Henrique Sila, fundador e presidente da Genealogia. Segundo ele, em 2017, a combinação das tecnologias criadas por sua empresa contribuiu para poupar cerca de 8 milhões de metros cúbicos de água, equivalentes ao volume necessário para o consumo humano, olha, de Miami, Estados Unidos da América,
durante um ano. Daí depois aqui, ó, nós temos a economia sustentável, tá? Que fala 5 bilhões de calças jeans são produzidas por ano no mundo. Daí tem aí o tanto de água, tanto de litros de água, quantas gramas, tá? Pra você tá dando uma olhadinha aí. E tem a fonte aí. E essa atividade que a Pro vai fazer agora com vocês, olha só. Vamos fazer então. Releia o título da reportagem rumo ao jeans verde. O vocábulo 1, o vocábulo destacado, está se referindo à cor verde, tá? Verifique, explique sua resposta. Se julgar necessário, não pesquise o significado do verbete em um dicionário. Então, olha só. O vocábulo destacado está se referindo à cor verde quando se fala assim, ó, rumo ao jeans verde. Qual que está destacado? O verde, tá? Então, ele está se referindo à cor verde? Não. No contexto, o vocábulo se refere à preservação do meio ambiente, tá? O que é confirmado pelo subtítulo da reportagem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos escrever a resposta do 1 aqui, ó. Vai colocar aqui, ó. Não. No contexto, o vocábulo se refere à preservação do meio ambiente, tá? Do meio ambiente, tá bom? O que é confirmado no subtítulo da reportagem, tá bom? Então, a resposta da 1 é essa. Não, no contexto, o vocábulo que está grifado lá, verde, se refere à preservação do meio ambiente, o que é confirmado no subtítulo da reportagem, tá bom? A 2. A foto que ilustra a reportagem não apresenta uma legenda. Use a sua criatividade e crie uma legenda para ela, tá bom? Então, faça tudo direitinho aí, tá?